Olá, amigos do blog da comunicação. Está começando mais um Comunicast, o podcast aqui do nosso blog. Hoje a gente vai falar sobre política nacional, política internacional. E eu vou conversar com o Alexandre Decares, que é um colunista novo aqui do blog, começou a escrever no nosso site há pouco tempo. E ele aborda, né, esses assuntos no blog sobre política, já escreveu sobre o Marco Feliciano essa semana, escreveu sobre os royalties do petróleo. E a gente vai falar sobre esses assuntos e outros temas da política nacional. Alexandre, bem-vindo ao nosso podcast. E vamos lá debater, falar sobre esses assuntos aí que estão movimentando o cenário político do Brasil. Ok. Legal. Alexandre, vamos começar falando sobre o Marcos Feliciano, né? O Feliciano, que é deputado federal, né? Para quem não sabe, né? Deputado federal, também é pastor de uma igreja evangélica e está envolvido num caso assim bem tumultuado, né? Muita pressão em cima dele. Ele já andou dando declarações homofóbicas, declarações racistas, e ele está sentindo muita pressão, né, da sociedade e também da internet, né, da blogosfera, das mídias sociais. O que você acha desse caso, né? Você que escreveu essa semana também sobre o deputado Marcos Feliciano. Você acha que ele suporta essa pressão ou você acha que ele vai continuar aí brigando com todo mundo para permanecer onde ele está, né, na presidência da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados? Primeiramente, boa noite, Guilherme, boa noite, ouvintes. O Marco Feliciano, né, a questão dele é um pouco complicada. O Marco Feliciano, a eleição dele não caiu do céu, né? Ele teve uma coalizão ali de partidos, etc. E eu acho que por essa coalizão de partidos, a junção, esse acordo, eu acho que ele realmente vai continuar na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. E, apesar da oposição, ele só sairá de lá se aqueles processos que estão em andamento, né, acerca de homofobia, estelionato, só se eles tiverem uma finalidade, se eles acabarem sendo colocados como causas para que o Marco Feliciano realmente saia ali da presidência. O PT, que já era um grande, que já ficou ali por vários mandatos ali na presidência da Comissão de Direitos Humanos, dessa vez ele renunciou, né? Renunciou o quê? Ao cargo de presidente da Comissão de Direitos Humanos. E ele fez isso exatamente porque o PT agora, nessa época de eleição, ele pensou em pegar as comissões que seriam mais importantes, na visão dele, na visão econômica, etc. E aí deixou aberta essa vaga, então, para o PSC, que é um partido que vem crescendo, que a bancada evangélica vem crescendo cada vez mais, e deixou esse espaço aberto para o Marco Feliciano. E se aproveitou, se apossou dessa presidência e com certeza permanecerá lá, mesmo com as revoltas, os protestos que têm acontecido até então. Igualmente ao Renan Calheiros, né, que também continua presidente da Câmara do Senado. Sim, a gente notou, né, que teve muita pressão, não só do movimento gay, pressão também de grupos feministas, mas de muita gente que não está ligado a esses grupos, né, de gente que vê que é incoerente, né, um pastor, assim, um cara com uma visão mais conservadora assumir uma pasta de defesa das minorias, né, uma coisa coerente. Exatamente. O mais engraçado disso, Guilherme, é que parte dos evangélicos, nem todos concordam com o Marco Feliciano. O Marco Feliciano ele seria mais uma esfera mais fundamentalista ali, né, que usaria então a Bíblia como fundamento para a política, enquanto uma ala evangélica não vê dessa forma, acha que é importante essa igualdade, que é importante esse respeito, né? E essa divisão dos evangélicos é uma coisa que preocupa também, né? É verdade, né? E até aproveitando que a gente está falando de política nacional, né? Vamos passar para um outro assunto, né? A questão dos royalties, né? Que você até escreveu um outro artigo na semana anterior.
a gente teve... Esse tema esfriou um pouquinho, né, até pela questão do Marco Feliciano, mas é um tema que está lá no Supremo Tribunal Federal, né, está para ser votado, então acredito que nos próximos dias a gente vai voltar a ouvir sobre royalties. Né? Não, a gente já está ouvindo agora, né, porque recentemente a ministra Carmen Lúcia, né, ela decidiu que suspender a lei da nova divisão dos royalties do petróleo, né, que os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo haviam recorrido. E aí ela resolveu, então, suspender essa divisão exatamente para não causar muitos problemas no âmbito econômico aí dos estados produtores de petróleo, né? Sim, a gente viu, né, a pressão do Cabral, principalmente, né? Principalmente o Cabral. Fazendo aquelas chantagens, falando que não vai ter dinheiro para fazer Olimpíada, vai faltar dinheiro para pagar servidores. Enfim, a gente viu, né, esse protesto, a gente viu também no dia da votação, os parlamentares dos estados produtores também tumultuando bastante a votação, que se prolongou até altas horas da noite. Não, é um assunto que ainda vai render muito, né? Porque dependendo da decisão final, uma parte vai sair vencedora e outra parte vai sair, não vai concordar, né? Vai sair desagradada, né? Então, eu acho que é um assunto que mesmo depois que a gente tiver a decisão final, ainda vai continuar sendo muito debatido. Né? E o engraçado é que, além dessa ADIM, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, que Sérgio Cabral e companhia recorreram ao Supremo Tribunal Federal, eles estão recorrendo uma ação contra o Renan Calheiros, contra as medidas que ele tomou, né, lá dentro do Senado. Que você mesmo falou aí, que eles fizeram tumultos. Os estados produtores, eles quiseram discursar para quê? Exatamente para atrasar a votação e tal, e ainda eles têm coragem, né? Eles ainda têm coragem de ir lá e recorrer contra o Renan Calheiros, que estava ali exatamente para tentar colocar ordem, né? No Senado. Sim, foi até curioso, porque a votação, se eu não me engano, terminou quase meia-noite, tanto é que jornais lá, esses jornais televisivos, né, os últimos jornais que começam entre meia-noite, já de madrugada, estavam ainda ao vivo noticiando lá de Brasília, né? Então, E é um episódio raro, né? Você vê aí o Senado, os senadores trabalhando até altas horas, né? Quando convém, quando mexe no bolso dos estados, né, pessoal? E ainda falando de política nacional, né, a gente teve essas últimas semanas, a presidente Dilma praticamente já assumiu que é candidata à reeleição. Né? Ela fez essa mini reforma, né, nos ministérios, mexeu algumas pastas para agradar partidos aliados, até para não perder apoio no ano que vem. E também é uma forma dela já firmar de presença de falar, bom, eu estou aqui e ano que vem vou ser candidata à reeleição. Né? Então, ainda está muito cedo, né? A eleição é só em outubro do ano que vem, né? Falta um ano e meio ainda. Então, ela já começou agora esse movimento de visar, né? De se apresentar como uma candidata, né? Ao contrário de, por exemplo, o Aécio Neves, né? Que ainda está na dele. O próprio Eduardo Campos já se saiu também como candidata, né? Então, 2014 já está chegando, né? E aí eu queria que você também falasse um pouquinho sobre esse assunto, né? Você acha que é positivo ter a presidente assim falando tão abertamente sobre reeleição, ainda que ainda tem mais um ano e meio de mandato para cumprir? Olha, eu acho que a Dilma está numa situação muito complicada. Com uma base eleitoral como a dela, agradar a todos é muito difícil, Guilherme. Como diz o ditado, né? Ela precisará agradar a gregos e troianos. E toda essa preocupação para conseguir mimar, né, os partidos da base aliada é originária do grande equívoco de Lula, de ter antecipado essa corrida à presidência. E aí fica muito complicado para ela nessa questão, e eu acho que foi um erro muito grande ter adiantado já essa corrida à presidência. Porque cada lance que ela fizer agora vai ter um impacto na eleição dela. E principalmente é isso que a gente tem visto, Guilherme, no âmbito econômico. O governo vai à televisão, vai à rádio e promete coisas que não estão sendo efetivadas. Como é o caso aí da desoneração, né?
sim, sim. Teve também o caso da diminuição da taxa de luz, né? Não, dos Da energia. impostos. E isso daí, né, os partidos de oposição usaram como fazendo campanha eleitoral, né, o governo diz que não, mas no fundo a gente sabe que é uma forma de já ir visando o ano que vem, né? Isso É. daí é nítido. E Dilma e o Aécio Neves, que, né, tem dado declarações muito fortes, né, contrárias a essas medidas do governo, já preparando o cenário aí para a eleição de 2014, ele criticou várias vezes, principalmente naquele ponto em que a Dilma Rousseff, a presidente, disse que nas eleições pode fazer o diabo, né? E aí a Dilma está usando esses slogans de quê? De juros baixos, de reduzir, de acabar com a pobreza, com a miséria, de diminuir os impostos da cesta básica, diminuir a conta de luz. Está usando todos esses slogans para tentar o quê? Para tentar alçar já a candidatura a presidente de 2014. E aí, mas o ruim disso, porque tudo que a Dilma quer fazer é em base de decretos, é acanetada, como o próprio Aécio Neves disse, e esses slogans são extremamente fracos e falsos, né, Guilherme? E a gente viu assim que muita coisa assim que o governo está fazendo nitidamente é uma forma de já fazer uma campanha para o ano que vem, né? Uhum. Até porque a gente tem o Eduardo Campos que, ao que tudo indica, deve ser mesmo candidato a presidente. Ele ainda fala que não, mas as ações dele mostram que a intenção dele é concorrer, né? Então, assim, o PT perde também um aliado, né, no campo do governo federal, que é o PSB, né? Que era um aliado importante. Muita gente ainda, eu ouvi algum tempo atrás, cogitando até o PSB no futuro a ser vice do PT, que é um partido que nessa última eleição municipal cresceu muito. Então, também é uma forma do governo tentar do PT, né, do partido que está no governo, tentar se proteger do próprio PSB, né, que é um partido que vem da base aliada, né. Fora ainda que tem o caso do PDT, né, que desde quando a Dilma demitiu o Carlos Lupe, o partido ficou meio ali em cima do muro, né. Uhum. Tem o PR também, que foram alianças que balançaram, né, naquela faxina da Dilma há mais ou menos uns 2 anos atrás. Né? Balançaram naquela época, mas agora retornaram. Porque Dilma, nessa pequena reforma ministerial, em 3 ministérios, ela voltou, colocou novamente ali pessoas envolvidas com esse caso do PDT, né? Uhum. E além disso, você tinha falado sobre Eduardo Campos, ele mesmo tem sido um grande opositor, não opositor, mas crítico do governo. Né? Ele fez reuniões com empresários e chegou a dizer, Guilherme, que dá para fazer mais do que a Dilma. E ele critica muito essa dobradinha PT e PMDB, né? Fala que está desgastada essa dobradinha. E também ele é um candidato assim que vai entrar como um franco-atirador, né? Ele não tem muito a perder, né? Exatamente. Ele vem de um estado, assim, vem de Pernambuco, ele tem muita popularidade lá no Nordeste, mas ainda no Sul-Sudeste ele é um pouco desconhecido. Mas ele vai entrar como um franco-atirador, né? A maior responsabilidade de oposição está na figura do Aécio, né? Exatamente. E aí ele vai jogar o jogo assim, vendo até mesmo para barganhar talvez um apoio no segundo turno, né? Caso ele fique fora do primeiro, né? Também tem essa possibilidade. E só para a gente encerrar assim, esse campo de política nacional, está sendo cogitado assim, a eleição do ano que vem tem muitos candidatos, né? Além da Dilma concorrendo à reeleição, tem o nome do Aécio, tem o Eduardo Campos, a Marina, que acabou de criar uma sigla. Já falaram também no Gabeira, né, do Partido Verde. Já falaram no Joaquim Barbosa. Sim. Eu acho que é impossível, né, Joaquim Barbosa se candidatar. E a gente vê que, além disso, tem outros partidos ali, né? O próprio PSOL deve lançar um candidato. Uhum. Que também assim, a parcela mais à esquerda, eu acho que está um pouco desiludida com o PT também, né? Pode acabar indo
embarcando na do PSOL, tem o PPS que já cogitaram o próprio Serra indo para lá, tem o próprio PSD do Kassab, que é uma incógnita também. Então, pode ser que no ano que vem a gente tenha uma eleição assim com muitos candidatos, né? Mas eu não sei se a gente teria esse tipo de eleição por causa das alianças, né? Eu acho que vai pesar muito até lá essa coisa de aliança, né? Os cargos uma futura presidência, tempo de televisão. Isso daí pode acabar fazendo com que a gente não tenha tantos candidatos, né? E a Dilma tem uma baselhada de quase 10 partidos, né? Sim, também. Ainda tem o PMDB, né? Que é um partido, que é o maior partido. O maior partido, né? E provavelmente vai querer no próximo governo, acho que mais ministérios ou ministérios mais assim importantes, né? Vai querer alguns ministérios chaves, né, na próxima administração, caso a Dilma seja reeleita. Né? E para a gente falar mais um pouquinho sobre política agora internacional, a gente teve na Venezuela, né, a morte do Hugo Chávez, que era presidente da Venezuela desde 98, e agora, devido à Constituição, vai ter que ter uma nova eleição, né? Lá, diferentemente daqui, o vice não assume. E a gente vai ter um embate aí entre o Capriles, que foi o candidato derrotado na última eleição, e o Maduro, que era o vice do Chávez. Como que você está vendo essa eleição aí na Venezuela? Você acha que o Maduro vai conseguir manter o mesmo patamar de apoio do Chávez? Você acha que o Capriles, que até conseguiu um número razoável na última eleição, consiga se fortalecer também? Olha, eu acho assim que essa questão do Nicolás Maduro é uma questão complicada. Porque esse sentimentalismo ali dos venezuelanos não vai durar para sempre, né? E o chavismo, ele morre com o Chávez. Ele pode continuar durante alguns anos, mas com certeza terá um fim, e o fim parece estar bem próximo. Nicolás Maduro faz críticas contundentes aos Estados Unidos, críticas muitas vezes falsas, e isso prejudica essa questão diplomática, né? Porque, afinal, os Estados Unidos é um dos maiores importadores do petróleo venezuelano, e, afinal, é disso que eles vivem, né? E aí eu acho que Nicolás Maduro vai ganhar as eleições, com certeza, ele tem a comoção popular ao lado dele, mas eu acho que não vai durar muito. Eu acho que o Henrique Capriles está fazendo um trabalho muito bom, ele está tentando recorrer. Lógico, Nicolás Maduro tem atrapalhado bastante. A televisão, que era parte opositora, ela foi comprada, e Nicolás Maduro ele festejou esse enfraquecimento da oposição. E recentemente, né, Nicolás Maduro fez ele disse que a CIA dos Estados Unidos está querendo assassinar o Henrique Capriles. E isso foi uma declaração muito, muito equivocada, né, do Nicolás Maduro, que pode atrapalhar aí, a questão diplomática, né, com os norte-americanos. Essa declaração dele foi meio hollywoodiana, né? Uma declaração que assim não dá muito para levar a sério, né? Até mesmo ele disse, deu uma declaração meio homofóbica também contra o Capriles. Sim, chamou ele de era marica, né? Não sei. E ele disse que era casado, que o Capriles não era casado, que ele devia ser... Deixou a entender que o Capriles fosse homossexual, alguma coisa nessa linha. Uhum. Enfim, o Maduro usa assim uma linguagem, assim, uma coisa mais populista mesmo, né? Bem semelhante ao Chávez, né? Então, mas a gente não sabe realmente também, caso ele seja eleito, se ele vai conseguir ter a mesma força que o Chávez tinha, né? Porque, pelo que muita gente diz, né, a própria mídia também diz, o governo venezuelano, ele é meio, lá dentro ele tem assim os seus polos, né? Tem, os mãos do Chávez também tem muita força, então a gente não sabe se mesmo se ele for eleito, ele teria a mesma liderança que o Chávez tinha dentro do partido, né? Pode ser que algum racha ali dentro possa prejudicá-lo também. Exatamente, porque existe esse racha, nessa divisão, e aí eles vão querer disputar qual que é o governo legítimo, né?
o governo que seria legítimo na questão do chavismo, e conseguiria levar o chavismo para frente. E com certeza vai ter esse problema no futuro. E a eleição na Venezuela está marcada agora para o início de abril, né? 14 de abril, eu acho. Sim, até lá a gente vai ter muito tempo para debater também, e provavelmente vão aparecer daí novas declarações, provavelmente provocações dos dois lados, e a gente vai saber, né, que fim que vai ter Hugo Chávez, né, se ele vai ser enterrado, se ele vai ser mumificado. Aí, isso daí foi mais uma jogada de marketing, uma jogada política também, até para deixar no ar, né, esse clima de perda de um líder, tentar uma mitificação do Chávez, tem toda essa coisa também, né? Complicado. Bom, de política internacional, a gente tem outros assuntos, né? Você gostaria de falar alguma coisa também sobre esse problema lá na União Europeia, do Chipre? Se você quiser comentar alguma coisa? Pois é, no Chipre agora ele conseguiu um apoio financeiro, né, da União Europeia lá, conseguiu um apoio financeiro muito grande, se eu não me engano foi mais da metade do PIB, né, do país. Foi um apoio financeiro muito grande, e o Chipre é uma economia pequena, ele representa uma parcela muito diminuta ali da economia da União Europeia, né, e ele assim como a Grécia, ele esteve com problemas sérios, assim, em questão econômica também, como Espanha e Portugal. Espanha, Portugal, Grécia e Chipre foram dos países que mais conseguiram esse apoio financeiro, né, para tentar recuperar essa crise econômica que ainda está assolando aí a Europa, né? Na verdade a gente vai ver, né, porque o Chipre pode ser um começo de um caos maior, né? Porque tem ainda esses movimentos, até da própria Grã-Bretanha, que quer deixar a União Europeia, né? Então, ainda tem o caso da Itália, né, que ainda está sem governo, né, devido à eleição, ainda não chegaram num acordo. Então, a Europa também não está numa situação muito das melhores, né? A situação é difícil. Sim, sim. Bom, e a gente, para encerrar, né, se você quiser falar alguma coisa sobre a eleição do Papa também, né, embora eu acho que não vai mudar muita coisa, né, a igreja, se mudar, vai ser um pouco mudanças assim muito tímidas, não vejo mudanças maiores, né, de mudar totalmente de rumo, né, de apoiar ideias mais liberais. Eu acredito que a igreja vai continuar na mesma linha, e com isso fatalmente deve perder, né, alguns seguidores, né. E vem perdendo muito ultimamente, né? A igreja católica sempre foi conservadora, né? Não vai ser agora que ela vai mudar. É muito difícil mesmo o Papa Francisco, agora eleito recentemente, mesmo pregando humildade, né, até um carisma maior do que o antecessor. Eu acho que não vai ser assim uma mudança muito rápida, como muita gente está imaginando, né? Ele é conservador, né? Ele já teve problemas lá na Argentina com a questão dos homoafetivos lá, né? Então, realmente, ele não vai mudar muita coisa com ele como Papa. Legal. Bom, a gente vai então encerrando esse nosso comunicast sobre política. A gente falou sobre política nacional, política internacional, né, sobre os assuntos do momento. E a gente volta aí em futuras edições. Tem a eleição na Venezuela, que é um tema que a gente vai voltar a explorar. Tem a questão aqui no Brasil também de royalties, a questão agora das eleições que praticamente já começaram. Então a gente vai discutir esses assuntos ao longo do ano aqui no nosso podcast. E eu gostaria de agradecer ao Alexandre pela participação, e seja bem-vindo a voltar em futuras edições. Obrigado, Guilherme. Boa noite. Legal, a gente fica por aqui, e você já sabe, acesse lá o blog da comunicação e confira mais artigos sobre política, né, sobre esses temas que a gente discutiu agora. Um abraço a todos os ouvintes e até o próximo programa.